Graças a Deus na igreja. Graças a Deus, meu bispo. Tá bem. Até domingo tá. Tá 10. Amém, igreja? Eu acho que todos conhecem esse versículo, né? Principalmente essa música, ela propagou muito esse versículo, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. E na realidade nós precisamos realmente ter um espírito, um espírito reto, que nos mostra o caminho a seguir. Porque na realidade, a palavra do Senhor diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor. Ou seja, os nossos caminhos são iluminados pela palavra do Senhor. Quando você escuta Deus falando e você vai fazer o que Ele manda, o que Ele diz, o teu caminho será reto, com o espírito inabalável, amém? Amém? Vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós sabemos, Senhor, que Tu és dono de todas as coisas. Tu fizeste, Senhor, esse céu imenso, maravilhoso, o mar, a terra, meu Deus, e fizeste também a cada um de nós, meu Deus, fizeste cada um de nós únicos. Nós somos realmente feitura das Tuas mãos, meu Deus, segundo a Tua presciência, segundo, meu Deus, a Tua perfeição. E nós sabemos, meu Deus, que nós fomos perfeitos. Se não somos, a culpa não é tua, Senhor, a culpa é nossa. Que Tu nos deste, Senhor, a Tua palavra, Tu nos deste a Tua sabedoria, para que nós pudéssemos aprender cada vez mais e saber o caminho que nós devemos seguir. Pai, eu te peço em nome de Jesus, escuta seus louvores, os clamores, Senhor, a palavra que vai ser ensinada, meu Deus. Abre, Senhor, os nossos corações, a nossa mente, para que nós possamos receber a Tua palavra. Ó Deus, eu tenho meus irmãos que não puderam ouvir, aqueles estão bem rebeldes também, que não quiseram ouvir, mas abençoa cada um deles, meu Deus, e coloca no coração deles que eles possam vir para a Tua casa, ouvir a palavra de Deus, porque como diz a Tua palavra, a fé é pelo ouvir e ouvir a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos clamar ao Senhor? Graças e paz, igreja. Graças e paz, harmonia. Amém. Quando a noite fria cair sobre mim, e num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido
ao exército, mestre dos anos 70. Então, eu acho que continua até hoje o ditado de soldado, o quartel quer tramado. É tramado, né? Amém? E nós temos soldado no quartel, principalmente quando é conscrito. Conscrito é soldado novo, tá? Então nós temos um soldado conscrito aqui. E para referir microfone. Esse excesso de contingente. Irmã, já pode dizer sua noite? Por favor, venha fazer uma oração pelo pregador da noite. Suba ao altar. Pai, meus irmãos, Graça e paz, diaconisa. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite, ó Pai, eu venho apresentar a diaconisa aí, meu Senhor amado. Ó Senhor amado, venha tocar do alto da cabeça à planta dos pés dela, Pai. Repreender, Senhor, tudo não provém de ti, Pai amado. Nesta palavra, Senhor, que ela vai falar, Senhor, que venha tocar cada coração nesta noite aqui, Pai. Seja ou fel, Senhor amado, mas que a gente venha se alimentar, Senhor amado. Toma tua filha em tuas mãos, tu sabes o desejo do coração dela, a necessidade dela, Pai. Abençoa ela, Senhor, em todas as áreas, Pai. Esta oração que eu te falo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Rebeldia. Pode matar para a filha, não matar. Amém? Deixa eu ver. Graça e paz, igreja. Graça e paz, diaconisa. Louvamos o Senhor pela oportunidade que Ele sempre nos dá de estarmos na sua casa, para estarmos estudando, conhecendo, nos aperfeiçoando, alimentando a nossa fé, fortalecendo, a nossa vida junto ao Senhor. Amém. O tema de hoje, para o estudo de hoje, fala sobre o mestre de intrigas. O que cuida de fazer o mal, mestre de intrigas lhes chamarão. Referências em Provérbios, capítulo 24, versículo 8. Nós sabemos que o inimigo, ele é o pai da mentira. E como pai da mentira, ele é mestre em estar fazendo com que pessoas caiam em suas armadilhas. Nós vamos ver no decorrer dessa... Nós vamos ver no decorrer desse estudo que pessoas que foram instituídas pelo Senhor deram brechas para o inimigo, para ser instrumento nas suas mãos e atentar até mesmo contra a vida daquele que era servo fiel ao Senhor. Há pessoas cujo negócio é praticar maldade. Eles cogitam, planejam, tramam maldades e são os investidores, os inventores de males. Referências em Romanos, capítulo 1, versículo 30. Nós temos alguns exemplos do ladrão, do estuprador, do assassino, do caloteiro, do bateador de carteiras, dos grandes mafiosos, e todos esses usam de atribuições da mentira, do engano, para poder estar se beneficiando do inocente. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todos os desígnios do seu coração. A situação geral da época de Noé ainda era o caso de muitas pessoas hoje em dia. Nem todos os pecados são premeditados, mas muitos malfeitores maquinam o mal
todo o tempo. Nós vamos dar uma pausa aqui e nós vamos tentar esmiuçar um pouco mais sobre o malfeitor. Nós cometemos pecado em todo o tempo. Nós somos pecadores. A nossa essência, a nossa natureza, ela é pecadora, ela é pecaminosa. Mas isso não significa que nós estamos constantemente planejando o mal contra alguém. Isso, vamos dizer que é uma graduação, né? Da graduação daquele que é voltado para o mal. Se ele não tem intenção nenhuma de fazer a maldade, ele não vai fazer. Mas existem pessoas que acordam já com esse pensamento, já acordam com essa intenção de prejudicar alguém, já acordam na intenção de estar buscando o erro de alguém para poder apontar, para poder acusar, já trama situações para que aquela pessoa caia, para que ela caia em ciladas. Eu posso citar um exemplo, algo que recentemente aconteceu no meu trabalho. Uma médica virou para a secretária dela e falou para agendar uma cirurgia. E toda a história que ela contou era perfeita. Eu não enxerguei o erro. Eu não vi o problema. E a responsabilidade era minha de agendar aquela cirurgia ou recusar aquela cirurgia. Mas o mínimo de conhecimento que eu tenho, eu sabia que se aquela cirurgia daquele paciente não ocorresse, aquele paciente morreria. O batimento cardíaco daquele homem estava em 20. O mínimo é 60, 70, 80. Ele vive bem, em condição, mas ele estava em 20. Então, com todos os argumentos que me foi apresentado, tudo registrado, eu agendei a cirurgia. Eu perguntei, é uma urgência? Sim. Você entrou em contato com o fornecedor? Era um implante de marca-passo e uma troca de gerador. Não era uma cirurgia barata. É uma cirurgia muito cara. Não, tem que ser, porque disso, porque daquilo, às 6 horas da manhã. Mas você entrou em contato com o fornecedor? Sim, está tudo certo. Então, tá bom. Eu sei que quando é direto com o médico, direto com a secretária, tudo entre eles, a empresa, ela fica de fora disso. Só que teve um problema. Tudo isso era mentira. Aquele paciente, em momento nenhum, era do plano no qual foi apresentado. Aquele paciente, em momento nenhum, tinha tido um tratamento, uma assistência pela médica perante aquele plano de saúde. Aquele paciente, em momento algum, passava por uma situação de urgência que a mim foi apresentada. Conclusão dessa história, eu fui chamada na sala do meu diretor. Mas olha como é que Deus é bom. Ele vê quando você está inocente. E quando você está inocente, Ele te representa. Ele só me chamou para dizer, eu já sei de tudo, só toma cuidado. Eu fiquei, ele ainda virou para mim e falou assim, eu não vou pagar. Eu não, quando ele falou que ele não ia pagar, eu falei, quem vai pagar sou eu. Morri, eu vou trabalhar só pela quantos anos para pagar essa cirurgia. Porque é papo de mais de 50 mil reais. É muito dinheiro, é muito dinheiro. E nós estamos vendo a série, eu estava falando com a minha filha, nós somos números. Infelizmente, residentes. Nós somos números. E, enfim, é algo triste, mas a verdade é essa. O hospital particular, ele não está ali para fazer caridade, não é uma situação filantrópica, não é algo que ele não vai ganhar, não é algo que ele não precisa receber. O que movimenta o hospital é o dinheiro. Enfim, quando ele me falou aquilo, meu coração bateu forte. Aí ele falou assim, fica, só preste atenção, o plano de saúde tal e tal é assim, assim, assim. Mas por que você fez isso? Eu falei, porque está tudo aqui registrado. Era uma urgência. Ele mesmo que o diretor, aquele que está acima de mim, mande, não faça, duvide. Ou seja, ele me deu mais uma autonomia, mais um poder de decisão, para poder avaliar e realmente ver se é necessário ou não. Ele me deu mais uma instrução. Nesse momento ele não poderia ter me punido?
tinha arquitetado tudo. Porque a médica, quando ligou para a minha coordenadora, ela virou e falou assim, mas ela sabia. Mas então por que ela fez? Ou seja, a responsabilidade toda estava caindo em cima de mim. E eu estava totalmente inocente. Então isso são pessoas que já sabem a intenção com que quer que aquilo aconteça. Mas o Senhor, Ele te representa. O Senhor, o nosso Deus, Ele tem um olhar pleno para todas as coisas. Nós vamos chegar na história do rei Saul, que ele era motivado pela inveja. Ele tinha inveja de Davi. Ele tinha inveja a ponto de querer tentar contra a vida de Davi. Davi, por quantas vezes fugiu de Saul para não ser morto? Muitas das vezes nós, como servos do Senhor, precisamos fugir também. A Bíblia lá nos fala que fugir da aparência do mal. O que é fugir da aparência do mal? São situações que são postas diante de nós, que se nós formos com a nossa força, com o nosso eu, ou apenas, Senhor, eu vou lá porque o Senhor é comigo, vamos nos arrebentar, literalmente. Porque o Senhor não está nessa causa. O Senhor está te ensinando a vigiar. O Senhor está te apresentando oportunidades de você crescer espiritualmente, abrindo os teus olhos espirituais para que você veja o quanto esse lado do inimigo arma para as nossas vidas. Foge da aparência do mal. A aparência, o próprio nome ele já diz, nem sempre é. Talvez seja. Então, se existe a dúvida, meu marido ele sempre fala, na dúvida eu não faço. E todas as vezes que eu tive dúvida e fiz, me arrebentei. Funciona muito com ele, ainda estou aprendendo. Todas as vezes que ele fala, Ivy, o quê? Lascou tudo. Eu te falei. Por quê? A gente precisa ouvir a voz do Senhor. O Senhor faz a mesma coisa conosco. Nos avisa, pontua para nós o tempo todo. Eu vou passar, meu carro está atrasado. Estou com um PVA atrasado, o seguro não está em dia, não tem habilitação. Mas eu vou. Aí para ali na Blitz. E aí acontece o quê? No mínimo, você não perdeu um dinheiro também. E aí você entra o que? Na corrupção. Então é melhor andar correto, andar certo. Isso tudo está relacionado aos inventores de males. Criam situações, o inimigo cria situações, usa pessoas para que você caia na tentação, caia nas armadilhas. E aí, a palavra do Senhor nos fala, portanto, Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Olha só, Davi era homem de guerra, era um dos melhores. Então eu vou fazer o quê? Vou botar ele. Os filisteus são o quê? Mestre no que faz. Sabe de estratégia. Então eu vou fazer o quê? Vou mandar ele lá. Para quê? Para morrer. Acabou o meu problema. Ele não tramou? Ele não arquitetou? Ele não planejou para que Davi caísse pelas mãos dos filisteus? Mas se Davi caísse pelas mãos dos filisteus, que não era plano do Senhor, essa vida seria cobrada a quem? Hein? Saul. Não foi ele que armou? Então, todas as vezes que tramamos contra alguém, tramamos contra o nosso irmão, o Senhor vai cobrar de nós. Por isso que o Senhor ele fala que nós devemos ter paz com todos. Porque se nós temos paz com todos, nós oramos por todos. Aí essa folha. Então, todas as vezes que isso acontece, nós não deixamos a semente do mal entrar e florescer no nosso coração. Nem tudo nós devemos levar ferro e fogo. Por isso o Senhor falou que se te chamar para andar uma milha, ande duas. Se te pedir a capa, dê também o, não sei,
Esqueci. A túnica. Não é? Se der na sua face, dê a outra. Isso não é literal. Então, mas cada um dos dois no final. Mas isso é literal? É espiritual. É para nós nos calçarmos espiritualmente, guardarmos o nosso coração do mal. Por quê? Ele todo o tempo está armando situações para nós. Saul tentou matar Davi com uma lança, mas Davi escapou. Ele enviou seus servos para vigiar a casa de Davi e matar de manhã. Mical ajudou Davi a fugir, correndo para um lugar para outro, ficar fora do alcance de Saul. Quem era Mical? Filha de quem? A própria filha protegendo o marido do próprio pai. Então, Saul maquinava o mal contra ele. Mas nós temos também Amã. Amã era uma agadita, inimigo dos judeus. E Amã se tornou o primeiro-ministro do governo persa. Amã tramou um plano para exterminar por completo o povo judeu. Quando Amã ele alcançou o posto que ele alcançou no reino persa, ele alcançou com mentiras. Tudo que ele fazia era através de uma mentira, para alcançar o desejo do coração dele, que era ter poder, que era ter autoridade, que era principalmente por conta de uma vingança, acabar com o povo judeu. E ele armou, arquitetou, planejou, e ele foi cavando situações, ele foi tramando, mas ele não sabia que Esther, a esposa do rei persa, ela era judia. Até então não era revelado para ele. E ela descobriu toda a história de que Amã estava tramando. Ela conseguiu, olha a sabedoria dessa mulher, ela conseguiu armazenar provas, ela conseguiu criar situações com Deus para que Amã fosse desmascarado. Amã, no final dessa história, Amã, ele manda construir uma forca imensa, que foi usada para a sua própria destruição. O Senhor, mais uma vez, honrando, protegendo, representando o seu povo. Você ama o Senhor? Você é protegido por Deus. Você está seguindo os princípios do Senhor? Você é honesto com o Senhor? Você é honesto com o Senhor, como nós vemos na escola dominical. Se você tem comunhão com Deus, você tem comunhão com seu irmão, você tem prazer na obra do Senhor e as coisas vão evoluindo. Então, assim é a mesma situação. Com tudo isso, o Senhor, ele te representa e o Senhor, ele te livra. Somos perfeitos? Nunca seremos. Mas temos a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, que nos livra de situações como essa. Esther abordou o rei e se lançou aos pés e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, agita, e a trama que fazia empreendido contra os judeus. Nesse momento, diz a palavra do Senhor que ela jejuou. Não só ela, mas o povo. Olha a importância do servo do Senhor que está em jejum e em oração. O Senhor Jesus, ele fala que nem toda a caixa de demônios sai apenas no nome de Jesus. Olha, mas o nome de Jesus tem poder para todas as coisas, sim, mas existem muitas situações que é necessário você jejuar e orar. É você estar em propósito, é você estar com a sua vida ali, hoje corre muito na mídia, em outros locais, que só vive propósito, quem suporta o processo. É isso aí. É a mesma coisa. Você só vai ter vitória no mundo espiritual se você suportar o processo de jejuar, de orar, de se humilhar, de ser representante do Senhor aqui nessa terra.
Foi para isso que nós fomos chamados. O Senhor nos chamou para ser representante dele. Não chamou só para cantar, não chamou só para pregar, não chamou só para orar um irmão, não chamou a gente só para fazer uma visita, para falar bonito, falar feio, gaguejo. Não. O Senhor ele tem um propósito. E o propósito do Senhor para mim, para você, para nós como igreja, é representar Ele aqui. Então, para sermos representantes do Senhor, nós precisamos nos preparar. E nos prepararmos como? Não canta, não lê, não ora, mas não quer passar vergonha também. Difícil, né? Você não tem como ser cheio do Espírito Santo se você não dá lugar para o Espírito Santo. Se você não convida o Espírito Santo. E aí você está dando margem para que o enganador entre na sua vida, fazendo com que você acredite que sem preparação nenhuma, que sem comunhão com Deus, de sem comunhão com a tua igreja, de sem ter a empatia pelo seu irmão, você vai conseguir. E é mentira. Nós não somos consumidos por conta da misericórdia do Senhor. Misericórdia, por favor. O Senhor nos faz um favor de não nos consumir por conta do nosso pecado. Porque Ele acredita em nós. Ele acredita e Ele vê que nem tudo que fazemos de errado foi porque tivemos vontade de fazer. Mas muitas das vezes por conta do nosso pecado original, já está em nós. E nós devemos lutar contra isso, para nós não nos tornarmos assim, defensores do mal. Existem pessoas que defendem o mal, né? Nós vamos chegar aqui. Líderes gananciosos. O profeta Miqueias dirigiu uma palavra a alguns nobres e líderes entre os israelitas, que tramavam com maldade para enriquecer. Ai daqueles que no seu leito imaginam iniquidade e maquinam mal. À luz da alva praticam porque o poder está em suas mãos. Aqui ele está falando justamente de pessoas que têm o poder nas mãos, que podem fazer, e usam disso para prejudicar outros. E aí no seu leito, na sua cama, o momento onde deveria ser de paz, de tranquilidade, de repouso, de restauração, ele está tramando o que ele vai fazer para ganhar vantagem na vida do outro, naquela família. Quantos juros a gente paga? Quantos impostos nós pagamos? São justos? Muitos ou não? Eu pago um carro que vale 3, o valor final dele. Mas se eu vender, eu não paguei nem a metade. Isso é justo? Não é justo. Mas tem a brecha. A gente pode entrar com um recurso pedindo indenização, pedindo para que faça as contas, mas nunca mais eu compro carro parcelado na minha vida. É justo isso? Não é um direito que eu tenho, mas é um direito que me dá por um lado, mas que me tira do outro. Então é justo? Não. Isso são o quê? Poderes que pessoas têm e usam desse poder para quê? Para atingir nós. Precisamos, então fazemos. Então, nós vivemos nesse mundo. Nós vivemos num mundo onde é dos mais espertos. Se cobiçamos campos e os arrebatam, se casas as tomam, assim fazem violência a um homem e a sua casa, e uma pessoa e a sua herança. Referência em Miqueias. Esses homens cobiçosos ficam acordados à noite, planejando a maldade. Sua maldade planejada é proposital, pois ao invés de se retirarem para dormir, à noite, eles ficam acordados, tramando e preparando seus planos maus. A gente já falou sobre isso. Nós temos um outro exemplo bíblico que fala sobre Simbalate, Tobias e Gesem. Esses homens eram estrangeiros que moravam perto de Jerusalém quando Neemias chegou para reconstruir os muros da cidade. Eles tramavam impedir o trabalho nos muros. A palavra fala assim: e muitos
desagradou que alguém viesse procurar bem os filhos de Israel. Essa história, quando Neemias ele quis reconstruir os muros, se não me falha a memória, no capítulo 4, ele fala, impulsiona o povo a reconstruir, e ele fala que era para ser feito em silêncio. Muitas das vezes nós temos planos, sempre planejamos, sonhamos, queremos conquistar, mas um defeito possuímos de falar. Quando nós falamos o nosso plano para alguém que não tem o mesmo propósito que eu, que você corre um grande risco do seu plano ser frustrado. Por quê? O inimigo ele habita onde? Nas regiões celestiais, nos ares. Não vamos nos iludir de achar que aqui a igreja só tem a presença de Deus. Não. Existe uma batalha espiritual muito grande e intensa para que até a nossa oração seja impedida de ser ouvida pelo Senhor. Então é muito mais além do que aquilo que nós vemos. Eu, graças a Deus, não vejo nada. Não vejo nada, mas percebo. Minha filha vê, meu marido vê, eu não vejo, Senhor, eu não quero ver. Minha filha fala que é muito feio, é horrível. Então eu não quero ver, não precisa, mas eu sinto. E quando eu sinto o cheiro. Por que eu estou contando isso para os irmãos? O cuidado que nós temos que ter até para chegar na presença do Senhor. O Senhor é aquele que nos perdoa de todo pecado. Todo e qualquer pecado. Então não vamos pensar que porque nós temos um Deus perdoador, que se nós não confessarmos o nosso pecado ao Senhor, seremos arrependidos. Não existe uma passagem na Bíblia que fala que o Senhor vai atender. Porque Ele não ama pecado. Ele ama o pecador. Então o pecador arrependido é aquele que move o coração do Senhor. Então por isso que nós devemos sempre entrar na presença do Senhor, reconhecendo o nosso lugar de pecador e de servo. Isso minimiza 99% dos ataques espirituais nas nossas vidas, quando nós estamos falando de batalha espiritual. Por quê? Neemias, quando ele conseguiu edificar os muros, ele fez em silêncio. Ele foi vitorioso porque ele fez em silêncio. Ele tinha os seus aliados, mas nem por isso deixou de ser alvo. Nem por isso deixou de ser foco para o inimigo atrapalhar. Então diz a história que Neemias edificou os muros da cidade. E a forma com que Neemias utilizou para conseguir vencer, ele falava que era para que fosse feito, não por ele, mas pelo povo. E quem era esse povo? Quem é o meu povo? É a minha família, é a minha igreja, é a minha história que eu estou defendendo. Então eu vou guerrear pela minha casa, pela minha família, pela minha igreja. Você vai guerrear pela sua casa, pela sua história, pela sua família, pela sua igreja. Você vai guerrear pelo mesmo motivo, mas nós fazemos parte do mesmo corpo e por isso nós estamos batalhando pela mesma causa. E aí sim, somos vencedores. E não importa o plano que o inimigo tem arquitetado, ele vai ser destruído, envergonhado e derrotado. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eles ridicularizaram os esforços e sugeriram que os judeus estavam se preparando para rebelar contra os persas. Eles zombaram, ameaçaram pelejar contra Jerusalém, mas tarde, enquanto o trabalho dos muros progredia, esses inimigos dos judeus pediram a Neemias para os encontrar
no vale de Ono. Neemias percebeu o plano mau e recusou de ir. Ele disse, porém, intentaram fazer o mal. Ele recusou, ele não aceitou a proposta. Ele sabia com que ele estava lidando. Ele sabia que a edificação do muro seria muito importante. Ele sabia que inimigos viriam contra ele e viriam contra aqueles que estavam com ele. Então ele ficou atento, ele vigiou e ele foi vitorioso. Você quer ser vitorioso? Você quer ser vencedor? Vigia. Vigia. Está tudo muito bom, tudo maravilhoso. Vigia. Que na primeira oportunidade o inimigo vai atacar. Vigia. Toma cuidado. Pede ao Senhor para te revelar. E o Senhor vai te mostrar. Quantas vezes nós, mães, do nada começamos a orar pelos nossos filhos. E do mesmo nada eles chegam falando alguma coisa. É assim. A gente está falando de mãe. Mas é assim também na área espiritual. Por que mãe? Porque nada interrompe a nossa conexão com o nosso filho. Pode fazer malcriação, pode desobedecer. Mas está conectado, não tem jeito. É filho. Pode ir embora. Né? Pode ter a sua própria vida. Mas a mãe está lá. Ela sabe. Incrível, mãe que sabe. A pastora, eu tenho certeza, tem 4 filhos. Ela conhece individualmente cada um, sabe a necessidade de cada um, e quando ora, Deus revela cada um para ela. É mãe. Cada um não tem sua vida? Não foi embora? Ah, mas a Sueli está lá em cima, tem a vida dela, a família dela. É assim, não é assim? Aquele que é mais achegado, a gente também não tem esse sentimento? Agora não vamos falar de nível de parentesco, não. Vamos falar apenas de afinidade. Aquele amigo mais próximo, mais chegado, você para e você, caramba, fulano. Por quê? Você tem intimidade com ele. Você sente também a mesma coisa com o Senhor, irmão. Quanto mais intimidade você tem com Deus, mais coisas Ele vai te mostrar. Quanto mais proximidade você tem com Deus, mais revelações Ele vai apresentar a você. Mais estratégias Ele vai te dar. E eu vou te falar mais. Situações poderão acontecer, Ele vai te mostrar exatamente como vai acontecer. Vai te trazer a memória. No momento você vai lembrar e o Senhor vai te dar livramento. Porque naquele momento o Senhor Ele vai te revelar, você vai clamar a Ele. Ele vai te representar. Ele vai te dar vitória naquele momento. Para que o nome dEle seja glorificado. Não é o meu, não é o teu, mas é o nome do Senhor. O Senhor, Ele te representa contra o mal. Ei, não vai tocar no meu não. É meu. Ninguém toca. É a menina dos meus olhos. Aquele círculo com um monte de olho, que assim. É um monte de olho aqui, né? É o querubim? É o querubim? Não, é um negócio, eu esqueci o nome. É, então. É assim. Tem olho para tudo quanto é lado. Cheio de olhos. Está olhando o que está atrás, está olhando o que está na frente, está olhando o que está do lado, está olhando o que está à direita, à esquerda, embaixo, em cima. É o Senhor. Não vai tocar no meu ungido, porque é meu. Ele te comprou com preço de sangue. Não foi barato, não. Não tenho eu como mensurar o valor desse preço. Mas tenho eu que reconhecer que foi muito caro. E valorizar isso. Então, a aproximação com Deus nos traz revelação do mundo espiritual. Os principais sacerdotes e escribas, esses líderes judeus, na época do ministério de Jesus, estudaram e consultaram entre si, planejando a morte de Jesus. A palavra fala assim: então os principais sacerdotes, os anciãos do povo,
se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás. Caifás, ele era o quê? Ele tinha o que nas suas mãos? Poder. Estava na mão dele. E deliberaram prender a Jesus, a traição e matá-lo. Os principais sacerdotes concordaram em pagar para Judas 30 moedas. O que Judas era? Apóstolo, era discípulo. Era um dos discípulos de Jesus, estava com ele. Estava junto dele. Mas era o quê? Oportunista. Existem pessoas que vão estar do nosso lado. Vão caminhar conosco. Vão andar conosco. Vão sentar à mesa conosco. Vai dar beijinho, vai dar abraço, vai até orar contigo. Mas está esperando a oportunidade para te vender. Porque a intimidade, ela faz o quê? Ela apresenta os defeitos. A intimidade, ela apresenta as virtudes. A intimidade traz conhecimento. Então ele vai priorizar a oportunidade de te vender pelos teus defeitos. E aí vem o assassino das almas, oportunista, difamando, disseminando mal, contenda, discórdia, tramando contra você. Judas. E ele traiu Jesus. Os mesmos líderes mais tarde procuraram algum testemunho falso contra Jesus a fim de condenar à morte. Olha só. Jesus, um homem que estava apenas ensinando, estava trazendo a palavra da verdade, cumprindo com uma ordem do seu pai, estava sendo caçado, perseguido, porque os oportunistas que tinham o poder nas suas mãos simplesmente não concordavam com a sua conduta. É muito diferente do que nós vivemos hoje? Não. Basta discordar. Você virou alvo. Certa feita nós estávamos vendo a televisão, um rapaz ele foi morto porque pisou no pé de um traficante. Nossa, foi um escândalo. Ele pediu, acredito que ele tenha até pedido desculpa, mas morreu. Só bastou pisar no pé. Esse é o mundo que nós vivemos. E nós vivemos no meio dessas pessoas que estão esperando, estão voltados, o seu coração já está cauterizado, não existe paz na vida dessa pessoa. E a primeira oportunidade que ela tem de praticar, de tentar contra uma família, de tentar contra uma vida, ela faz. Essa pessoa ela não tem paz em si mesma. Então ela planeja, ela, no momento da sua vida, se acontecer isso, eu vou fazer aquilo. Não é assim? É assim. Então nós temos que ter cuidado com esses sentimentos. Nós temos que ter cuidado com as palavras negativas que falamos. Vamos procurar atrair para nossas vidas mais de Deus, mais do Senhor, para que nós venhamos estar blindados contra esses males deste mundo. O mal, ele está solto. O mundo jaz no maligno, diz a palavra do Senhor. Então não vamos nos iludir que vai melhorar, não. Não vai melhorar. Eu fico pensando, hoje eu saio de manhã, vou trabalhar, volto para minha casa, todo dia pedindo ao Senhor para me guardar, para me proteger, e já está difícil. Quando a minha filha tiver que fazer a mesma coisa que eu, como é que vai ser? Quando o seu filho, quando os filhos de vocês nascerem, que vai ser outra geração, que vai ser pior ainda. Nós vemos a guerra em Israel. É bíblico. Está tudo escrito lá. Nós vimos o documentário, né, do Hamas, que é uma organização, né? Hamas não é uma pessoa, é uma organização terrorista
contra o povo de Israel. Só porque Israel está ali no meio do caminho deles. Ah, não quero, você é quem sai, então se você não quer sair, eu te mato. Pronto, é simples assim. E a palavra do Senhor diz que nós devemos fazer o quê? Orar por Israel. Quando eu lembro, eu oro. Mas eu nunca esqueço de orar pela minha filha. Como é que é isso, gente? Nós precisamos ter cuidado com essas situações. Porque o esquecimento, o inimigo ele também coloca na nossa mente. O inimigo ele também coloca ali, ó, você vai semeando. Ah, porque estava muito atarefado o dia. O dia tem 24 horas. 8 horas você dorme. O que você faz no restante do teu dia? Você trabalha, legal. Mas você trabalha o tempo inteiro? Mentira. Você para para almoçar, você para para ir no banheiro, você para para pensar, você para para respirar. E todo trabalho existe isso. Ainda sentado, em pé, da maneira que for. Então existe um tempo para você poder clamar por aquele que precisa. Nós queremos fazer isso? Não. Nós deveríamos querer. Porque faz parte da nossa missão como servo do Senhor. E estaremos fechando a brecha de ser exatamente o que o texto fala aqui sobre mestre de intrigas. Toda intriga, tudo aquilo que não contribui para o bem do próximo, vem do maligno. Tudo e qualquer coisa. Alguns testemunhos, alguns exemplos da Bíblia foram citados sobre mestres de intrigas. Deus considera abominável o coração que trama projetos iníquos. Provérbios 6:18. Então, o que nós devemos aprender com essa lição é que nós podemos ser pessoas melhores para o Senhor, com o Senhor, para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Isso não é mostrar santidade para ninguém. Isso faz parte da nossa vida como servos de Deus. É algo que nós vamos trazer para a nossa vida e ter a certeza de que o inimigo ele não brinca em nenhum momento. Então nós não devemos brincar também de sermos servos de Deus, porque ele sabe exatamente quem somos nós, o que somos capazes de fazer, aquilo que queremos fazer, aquilo que não vamos fazer e aquilo que faremos, e a intenção que está no nosso coração para isso. Então, eu estava vendo no Instagram uma propaganda de um filme que fala, a frase me chamou muita atenção, que fala assim: Deus tem planos para você e eu também. Então vamos ficar atentos e não vamos dar brecha para o inimigo nos usar para sermos pessoas dentro da nossa sociedade, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, semeadores de intrigas. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Porque que nós aprendemos muito também. Isso. Eu creio que nós aprendemos muito ontem e hoje. E tem coisas que nós podemos aplicar para a nossa vida. E é quase que tudo. Quase que tudo que nós estamos aprendendo aqui é para ser aplicado no dia a dia. E quando você escuta, não é somente ouvinte, mas praticante, a tua vida cresce. Amém? Pastora, vamos orar. Amado Deus, neste momento, Senhor, te agradecemos pelo estudo que nós tivemos, Pai, que com certeza foi mais conhecimento para nós, Senhor. Aleluia. Então, consagra a Ti o nosso conhecimento, aquilo que nós aprendemos de Ti, Senhor. E cada vez mais e mais nós possamos estar adquirindo esses conhecimentos, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida de cada
um aqui presente, cada um que estão aqui, cada um que não puderam nessa noite estar aqui se consagrando a Ti. Que o Senhor esteja, onde quer que eles estejam, abençoando rica e abundantemente, Senhor. Seja conosco, nos dê uma semana abençoada, porque amanhã temos mais. Amanhã será o nosso quarto dia. Nosso quarto dia, que o Senhor esteja abençoando também o mensageiro da noite. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus. Amém. Pelo amor de Deus, Pai, e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Divino Espírito Santo estejam com a Igreja Batista Adonai e todo o povo de Deus espalhado pelos quatro cantos da terra, não só hoje, mas para sempre. A Igreja vitoriosa diz: Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus sobre ti levante o rosto. Que Deus sobre ti levante o rosto. E te dê paz. E te dê paz. E te dê paz. Que Deus sobre ti levante o rosto. E te guarde. E te guarde. Para sempre guarde. Guarde até o fim. Guarde até o fim. Que amanhã será mais um dia de vitória em nossas vidas, em nome de Jesus. Livra-nos, Senhor, do homem mau, do homem sanguinário, da bala perdida, da inveja, da intriga, da malícia e da contenda. Em nome santo de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém.